Olha se minha câmera tá. Eu mudei um pouquinho de lugar. A gente se refere ao público como internautas? Eu só falo de aí, pessoal mesmo. Oi? Só cumprimento como pessoal mesmo. Fala, pessoal, tudo bem? A gente está ao vivo aqui pelo meu Instagram. A gente pretende fazer uma conversa aqui com o Wagner Luiz. Ele é presidente do Sindicato de Servidores e Funcionários Públicos Municipais aqui de São Francisco. A gente vai trocar uma ideia com ele em relação a uma crise que teve aqui em São Francisco sobre a questão de atraso salarial, que São Francisco ficou conhecido no estado inteiro em relação a isso. Foi assunto em Brasília DF, foi assunto no norte de Minas, em conferências em Montes Claros, de jornais em Belo Horizonte. Então, isso prejudicou muito a gente, tanto fora quanto dentro. O comércio foi atingido, muita coisa foi atingido. A gente está caminhando, graças a Deus, e há muita pressão feita pela população, a gente está caminhando para a primeira resolução da situação, que é os pagamentos atrasados. Teve pagamentos ontem, né? Tem pessoas que ainda não receberam. Não existe muito uma lógica, nenhuma organização ainda sobre esses pagamentos e as datas. O Wagner vai poder falar mais sobre isso aqui. Mas a gente precisa falar desse assunto agora para entender a origem dele, entender como ele aconteceu, as causas, que algumas coisas ainda não estão claras, e a gente precisa acompanhar para que isso não aconteça mais. Então, a importância desse podcast aqui é principalmente para isso, para você que não entende a situação, para você funcionário que ainda não foi ouvido, tem pessoas que ainda têm casos particulares, para poder também a gente estar aberto, eu principalmente, a denúncias que os servidores possam fazer por perseguição, por ter participado de alguma coisa. Às vezes quem é honesto é muito perseguido aqui, tem casos e casos, mas a gente está atento, porque não pode deixar de fiscalizar e de estar atento a essa situação e entender o impacto que isso causou na cidade e como a gente se recuperar disso. Wagner, brigadão, cara, por estar aqui comigo hoje. A gente vai bater um papo aí por uns 50 minutinhos, rapidinho aqui para poder esclarecer essa parte para o pessoal. Fica à vontade para se apresentar, né? Você como pessoa, como presidente do sindicato também, desde quando começou o seu trabalho, e a gente já dá uma ideia para o pessoal aí em relação a como é que essa história se desdobra e até onde chegou aí do que você acompanhou esse problema do atraso do salário dos servidores. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho muito importante essa iniciativa, dar parabéns pela iniciativa, porque eu entendo que o debate público ele vai contribuir e sempre contribui para que a gente possa amadurecer o pensamento da sociedade em relação às questões que envolvem, né, a sociedade em geral, o público em geral, e o serviço público faz parte da sociedade, é uma parte importante da sociedade, principalmente de cidades pequenas como São Francisco, onde o serviço público praticamente é o que atende a população em quase todas as suas esferas. Sim. Então é muito importante a gente ter esse debate, porque a gente vai amadurecendo a população, amadurecendo a sociedade, e com isso toda a cidade ganha com informação, com transparência, e esse é o intuito, né, de termos um debate como esse. Meu nome, como você falou, é Wagner Luiz. Estou há 23 anos como servidor público efetivo do município. Foi efetivado na pasta da educação. Trabalhei muitos anos na educação. Tive a oportunidade também de trabalhar como servidor cedido para o Estado no TJ de Minas Gerais, no Fórum, por 3 anos. E agora, recentemente, nos últimos 2 anos e meio, praticamente, nós estamos atuando aqui no sindicato, como presidente do sindicato, representando o servidor público efetivo do município para garantir os direitos trabalhistas do servidor, né? Garantir os direitos que cada servidor tem, que ao mesmo tempo garante também o serviço público de qualidade para a população. Wagner, e tratando dessa questão, desse problema dos atrasos, o que você acompanhou em relação aos servidores como presidente do sindicato?
como é que isso aconteceu assim? O que a gente pode falar para a população, talvez até alguns servidores que ainda não entendem essa situação, e eu percebo que o pessoal na rua ainda não sabe de onde foi a origem disso. Teve aquele vídeo de Miguel, teve a reportagem do Inter TV. Como é que aconteceu assim e como é que acontece hoje a situação dos funcionários efetivos e você conseguir falar também dos contratados? E como que se deu essa situação dos atrasos, do que você viveu? Muito bem. Assim, dando início aos problemas, a gente acendeu um alerta para nós, foi quando, no final do ano passado, era, por lei, obrigatório que o município pagasse o 13º salário até o dia 20 de dezembro. Então, até então, o município vinha pagando os salários com uma certa regularidade, ainda que alguns setores sempre vêm recebendo com alguns dias de atraso, porque por lei, pela lei orgânica do município, o salário deve ser pago no 5º dia útil, porém nós temos só a pasta da educação cumprindo sempre o 5º dia útil, as outras pastas geralmente eram pagos após o dia 10 e então passava um pouco, alguns dias, só que ainda assim pagavam dentro do mês. E aí quando foi o final do ano passado, no dia 20, em dezembro, dia 20 de dezembro deveria ser feito o pagamento do 13º, porém, quando chegou dia 20, fomos pegos de surpresa e só pagaram a educação. E então nós fomos entrar em contato com o município. Isso foi em fevereiro, março. Isso em dezembro. Dezembro. Em dezembro se paga a segunda parcela do 13º, né? Porque a primeira parcela é pago no mês de aniversário do servidor. E aí a segunda parcela ela é paga em dezembro, no dia 20. O que aconteceu foi que dia 20 de dezembro do ano passado só pagaram a educação. E aí nós fomos pegos de surpresa. E aí fomos procurar o município porque não fomos avisados que haveria esse atraso de pagamento. Aí fomos procurar o município na época para saber por que não pagaram o restante da pasta. Eles não chegaram a dizer o porquê. Né? Só falaram que não tinham recurso suficiente e que estavam esperando cair um outro recurso para poder pagar. Só que o cronograma deles era para pagar dia 15 de janeiro. Então, era para pagar dia 20 de dezembro, eles estavam querendo jogar para 15 de janeiro. E então o sindicato conversou com a Secretaria de Finanças, falou que a gente não poderia esperar até dia 15 de janeiro, porque dia 20 era a data, já estava com atraso e tudo. E então se fez um compromisso ali de pagar em dia 30. E aí... De dezembro. De dezembro. Aí aguardamos e dia 30 foi feito o pagamento. Só que já foi a primeiro sinal de alerta para nós, ali já em dezembro, que algo não estava certo, né? Alguma coisa estava acontecendo ali com a finança do município. Porque a gente entende assim, que o município no ano passado, ele teve, acho que por volta de 280 milhões de arrecadação. Então, não era falta de recurso. E a gente não entende por que o recurso não foi suficiente para pagar um 13º, que era um gasto já previsto. Então, se não é um gasto que surgiu de forma extra para o município, né? É um gasto que já está na previsão do município pagar o 13º. E como nós temos funcionários efetivos que estão no município, o último concurso foi em 2015. Então, nós temos aí 10 anos que não tem concurso no município. Então, você não tem uma entrada nova de funcionários. Então, há 10 anos que o município já sabe qual é a folha de pagamento de funcionário efetivo. Então, a gente entende que o município não tinha o porquê atrasar o pagamento do 13º no final do ano, já que a folha de pagamento de funcionários efetivos não tinha tido nenhuma alteração, né? Continuava sendo a mesma folha de pagamento. Porém, quando chega em dezembro, já existe esse atraso aí, que seria maior se não tivesse intervenção do sindicato, porque pela conversa deu a entender que eles só iam pagar dia 15 de janeiro, mas
fizeram ainda dia 30 de dezembro, e então fizeram ainda dentro do mês de dezembro. Entendi. Mas com 10 dias de atraso já. Quando chega em janeiro, nós somos surpreendidos novamente com o atraso do pagamento do pessoal contratado que tinha sido dispensado. Porque de dezembro para janeiro dispensaram os contratos, só que esse pessoal que foi dispensado não receberam o pagamento de imediato. Então já começou a ter esse atraso também. E aí já começou mais uma preocupação na cabeça do servidor. O que está acontecendo? Porque estava tudo certo, né, até então. Ainda com, como eu falei, com alguns atrasos de dias, de algumas pastas, 5 dias, 10 dias em algumas pastas, mas estavam pagando o pagamento dentro do mês. E aí, em fevereiro, novamente atraso de pagamento dos contratados. Quando chega março, aí os efetivos, a educação recebeu um quinto dia útil como tem sido costumeiro, né? A educação sempre tem sido pago no dia certo, né? Que tem que ser pago, não quer no quinto dia útil, até o quinto dia útil ali. E os outros servidores que vinham sendo pagos a partir do dia 10 ali, no máximo dia 13, 14, chegou 13, 10, 13, 14 e não receberam, dia 15 não receberam, e aí só foram receber dia 18. Então, em março, já teve um atraso maior dos servidores efetivos das outras partes, saúde, assistência social, infraestrutura e as outras partes do município, né? A administração. Aí já a preocupação nossa aumentou, porque e começou a aumentar também já a indignação aí, a insatisfação do servidor, porque já não estavam gostando desse atraso de não pagar no quinto dia útil, né? Já há alguns anos que o servidor público municipal ele vem lutando para que, dialogando e conversando com o governo municipal para que eles ajustem o pagamento de todos no quinto dia útil, né? Então já tinha alguns anos que a gente vem procurando esse direito, que é um direito nosso que está previsto por lei. Porém, agora, quando chega em março, que paga no dia 18, então ultrapassa um pouco mais, um atraso maior na data de pagamento. Quando foi em abril, aí em abril é que vem realmente o problema ficou grande, né? Que o problema apareceu de uma forma mais evidente, que realmente tinha um problema nas finanças do município. Por quê? Até peço desculpa um pouco, porque eu venho de uma semana de gripe, garganta inflamada, ouvido inflamado. Tá tranquilo. E aí eu ainda tomei antibiótico, já parei de tomar, ainda estou ainda com resquício de um resfriado. Tranquilo. Mas aí o que acontece? Quando chega em abril, aí novamente paga-se a educação, porém, os outros servidores, dia 10 nada, dia 15 nada, dia 20 nada. Aí dia 22, eles pagam uma parte da saúde, e o restante do pessoal da saúde foram pagos dia 30 de abril, e os outros servidores da assistência social, pessoal de obras, infraestrutura, pessoal da administração, só foram pagos já no mês de maio, já, né? Já ultrapassou o mês de abril que era para receber e já foram pagos em maio. E agora no mês de maio, já atualizando, já pagaram a educação na data correta, já pagaram a assistência social, já com um pouco de atraso, mas pagaram a assistência social. E ontem pagaram uma parte do pessoal da saúde, mas ainda falta uma parte para receber. E o pessoal, novamente, o pessoal de obras, administração, de infraestrutura, estão sem receber até agora. Procurei, essa semana, o secretário de Finanças, para saber se ele já tinha um cronograma, né, uma data já para efetuar esses pagamentos. E ele não me passou uma data. Ele só falou que quando eu procurei ele ainda não tinha pago a saúde, né? Ele falou que ia pagar o pessoal da saúde naquele mesmo dia,
Aí acabou pagando no dia depois. Ele falou que pagaria no mesmo dia para mim, mas aí pagou no dia depois. Certo. Mas tudo bem, fez o pagamento ali daquela turma que ele falou que ia pagar. Porém, os outros servidores, até o momento, eles não pagaram. Não nos informou sobre qual vai ser a data de pagamento. Eu até perguntei para ele assim, vai ser dia 20? Porque a gente sabe que o fundo de participação cai dia 10, dia 20 e dia 30. Então, eu imaginei assim, se vai pagar só uma parte agora, talvez vão pagar com recurso que entrou dia 10. Então, dia 20, talvez eles vão pagar o restante. Porém, ele não quis se comprometer com a data. Ele só falou assim, ó, nós vamos tentar pagar o mais rápido possível. Entendi. Aí eu até falei para ele que para nós é ruim esse tipo de informação o mais rápido possível. Por mais que ele está falando que vai ser o mais rápido possível, mas o mais rápido possível é quanto tempo? Já está atrasado. Né? E o servidor, como a gente tem as contas para pagar, e as contas têm datas de vencimento, a gente precisa ter uma transparência, uma publicidade por parte do município de quando vai ser feito os pagamentos, porque a gente vai se organizando em casa também com as nossas contas particulares, né, pessoais. Porque aí a gente fica sem saber quando vai sair o pagamento e se vai sair esse mês. Porque, por exemplo, a gente citou que o mês anterior não recebemos até dia 30, né? Fomos receber já no mês atual. Então ficamos com 2 meses acumulados, aí pagou um, e agora tem mais um mês já atrasado, porque deveria ter pago no quinto dia útil, não pagou, então nós temos mais um mês agora que não foi pago dentro desse mês ainda. Né? Ainda tem espaço para pagar dentro desse mês, porque até dia 30 ainda tem alguns dias. Só que o governo não informa para a gente que dia vai ser pago. E aí não é falta da gente procurar, temos procurado informação. E eu acho que o município, nesse caso, eles têm pecado, né? Têm errado, porque eu acredito que eles poderiam. Eles já, com certeza, a equipe técnica lá da finança e tudo, eles já sabiam do problema dos recursos, né? Que estavam insuficientes para fazer o pagamento. Então, eu imagino que a partir desse momento que eles já sabem que está tendo falta de recurso, eles já deveriam ter se organizado para fazer um cronograma de como que ia atualizar esses pagamentos. E isso deveria já ter sido dado publicidade. Né? O servidor já deveria estar sabendo o que está acontecendo. Então, acho que está faltando um pouco de publicidade, transparência nas ações do governo em relação a isso aí. Porque traz ansiedade, traz angústia, insatisfação o servidor. Aí o servidor, que é quem leva o serviço público para a população, né? Quem aplica ali o serviço público, ele vai trabalhar sem saber se vai ter o dinheiro para comprar comida, sem saber se vai ter o dinheiro para comprar a gasolina para o transporte dele até o local de trabalho. E então como que o servidor vai conseguir se concentrar completamente ali no serviço que ele está prestando para a população, para prestar um serviço de qualidade, com essas preocupações? Então, se ele já sai de casa sabendo assim, não, meu pagamento vai cair dia 10, meu pagamento vai cair dia 20, vai cair dia 30, ele já se organiza em casa, quando ele vai trabalhar, ele já vai tranquilo, porque ele já sabe, ele já se organizou. Mas como que ele vai chegar no serviço, tá trabalhando e pensando, que dia que eu vou receber? Como que eu vou comprar o gás? Como que eu vou comprar gasolina? Como que eu vou comprar comida? Né? Tem relatos de servidores que precisaram de ajuda de parentes para conseguir uma cesta básica ali, para poder ir se alimentando até receber o pagamento. E aí isso, além do transtorno, também tem a questão também traz indignação sobre aquela questão de você ter a dignidade, né? Porque a gente trabalha, se você trabalha, você espera que se mantenha pelo recurso que você recebe do seu trabalho. Sim. Então, a gente não é questão de falta de humildade, de aceitar a ajuda de outra pessoa. Mas a gente espera pedir ajuda quando realmente a gente precisa de ajuda. E nesse sentido, quando a pessoa está trabalhando, ela está cumprindo com sua obrigação, cumprindo com sua carga horária. Ela espera receber, chegar ao final do mês, receber seu pagamento para poder arcar com os seus compromissos dentro de casa. Ela não espera precisar de uma ajuda
de um amigo, de um parente, né, de uma ajuda externa, né? Então isso acaba trazendo também aquele sentimento de indignação, e isso tudo influencia também na qualidade do serviço público. Então, assim, eu acho que é importante esse debate para esclarecer para a população que cuidar do servidor público é cuidar da qualidade do serviço público. Porque a população que vai para a escola, um aluno que vai ser recebido pela professora, a merenda que é feita lá, né, pela auxiliar escolar, quem vai no hospital é atendido ali por um técnico de enfermagem, por um enfermeiro, por um médico. São servidores públicos que estão atendendo a população. É o braço do governo. Eu costumo dizer que o servidor público ele é o braço do governo e é também a face do governo. Porque quando você chega num serviço público, no hospital, está tudo funcionando direitinho. Com certeza. Se o profissional chega no seu local de trabalho, tem os materiais adequados para ele desenvolver o seu trabalho. Né? O ambiente está adequado, climatização, iluminação, e ele está recebendo em dia o seu pagamento, com certeza o serviço público será de maior qualidade, de melhor qualidade. E aí a população vai chegar e vai falar assim, não, eu estou indo no hospital, estou sendo bem atendido. Estou indo na escola, estou sendo bem atendido. Eu estou indo no PSF, no CRAS, e estou sendo bem atendido na assistência social, na secretaria, ou talvez no balcão aqui da prefeitura. Mas quando o cidadão chega lá no setor público e ele percebe que o local está escuro, ele percebe que talvez os computadores não estão funcionando, ele percebe às vezes que o servidor não está com uma cara muito boa, então ele percebe que alguma coisa está errada no governo. E no final das contas, quem implementa o serviço público é o servidor, mas quem leva o ônus, quem leva o elogio ou a crítica é o governo. Porque aí a população vai falar assim, não, na época do governo de fulano, o hospital era mil maravilhas. Na época do governo de fulano, na escola tinha merenda, tinha material escolar, a escola era bem pintada, era bem cuidada. Mas quando não tem também, aí a população vai dizer, na época do governo de fulano, a escola estava aos cacos. Na época do governo de fulano, no hospital não tinha médico. Então, assim, quando o governo municipal cuida do servidor público, ele está cuidando também da própria reputação do governo. Porque Sim. O servidor público faz parte do governo. Ele não é o gestor que toma as decisões, mas ele é quem implementa as decisões que é tomadas pelos gestores. Tudo passa pelos servidores, né? Então, passa pelo servidor. Então, o servidor está ali, ele está fiscalizando também a qualidade, porque o servidor lá na ponta é que fala assim, ó, aqui no meu setor está faltando seringas, no meu setor está faltando álcool, no meu setor está faltando aqui material escolar, no meu setor está faltando a merenda escolar. Então é o servidor que passa para o governo a necessidade da população. E aí o governo, com o recurso que recebe, vai fazer a organização dentro da demanda que está chegando ali para poder implementar. Então o servidor ele vai estar fiscalizando se a merenda escolar que chega lá na escola é uma merenda de qualidade ou não. Entendeu? O servidor ele vai estar fiscalizando se os materiais que chegam no hospital para fazer ali as aplicações são materiais de qualidade ou não. Então o servidor ele serve também, ele é o primeiro que fiscaliza esse serviço público, a qualidade do serviço público. Entendeu? Aí depois você vai ter outras entidades que vão fiscalizar, como os conselhos, tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas, nós temos outras entidades que vão fiscalizar, mas o primeiro a fiscalizar a qualidade do serviço público é o servidor público. Sem falar também que o servidor público efetivo, ele dá continuidade na boa prestação do serviço público. Por quê? Quando o servidor público é efetivo, mudou a administração, mudou o governo, mudou o prefeito, mudou o secretário, você consegue manter uma qualidade de serviço prestado, porque mantém-se os mesmos profissionais que têm experiência, né, que já estão capacitados, que já conhecem o local de trabalho, então você mantém a prestação de serviço de qualidade para a população.
Mas quando você tem, por exemplo, a realidade de serviço contratado, aí às vezes nessa gestão você tem ali alguns servidores contratados, mas aí muda a gestão, esses servidores são mandados embora, entra outros. Esses outros que entram, até eles pegar ritmo, até eles conhecer como é que funciona. Então a população acaba tendo ali uma quebra da qualidade do ritmo que está sendo prestado para eles aquele serviço público. Então o servidor público efetivo vai manter essa qualidade independente de quem está lá na gestão. Porque é sempre um profissional experiente, capacitado, que já conhece o setor. Você ia fazer uma pergunta? Sim, na verdade duas. Antes de fazer uma pergunta de Dinho aqui, que ele perguntou pra gente aqui pelos comentários, eu queria te perguntar, só para o pessoal ter uma noção, a questão da quantidade de servidores que o InterTV até chegou a citar. Aqui em São Francisco, o número de efetivos, a última vez que você teve consciência, o número de funcionários efetivos e o número de contratados quando essa crise começou em abril, ou quando essa crise, na verdade, explodiu em abril e vem de outros meses? Agora, esse ano, era efetivo por volta de 1.200 efetivos. A gente não tem como falar o número exato, porque todos os meses tem funcionários aposentando, por exemplo. Verdade. Eu costumo pegar um relatório dos filiados do sindicato e volta e meia você tem diferença lá e você vai saber a diferença dos servidores que se aposentaram. Mas é por volta de 1.100 a 1.200 servidores efetivos. Já os contratos, a última vez que eu não olhei agora para poder vir para cá, porque eu também não sabia que a gente ia chegar nesse assunto, mas a última vez que eu tinha visto era por volta de 700 contratados. Porém, recentemente houve aí uma demissão de alguns servidores contratados, que é uma outra situação que a gente acha um pouco preocupante. Por quê? Quando geralmente não é só desse governo, não. Geralmente é um costume de outros governos que já passaram aqui por São Francisco, em relação ao servidor contratado. Geralmente, quando vai demite o servidor contratado que atua lá na ponta. Aquele que está diretamente tendo contato com a população. Geralmente é um psicólogo, um assistente social, é um técnico de enfermagem, entendeu? É um professor, é um auxiliar escolar. Geralmente é aquele servidor que está tendo um contato direto com a população prestando serviço. Aí, geralmente, os servidores que estão contratados ou comissionados em secretarias, que é às vezes cargos de chefia, esses geralmente não são mandados embora, que também geralmente é a parcela que tem um salário um pouco melhor. Sim. Então acaba que a população fica desassistida. Agora mesmo a gente recebeu alguns relatos, a gente ainda está averiguando para ver o que está acontecendo, de PSFs com sala de vacina fechada. Recentemente o hospital lançou uma nota, publicou uma nota informando que estava com capacidade máxima. E a gente sabe que muito do aumento da demanda lá do pronto-socorro do hospital é porque recentemente, como foi mandado embora alguns médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, aí às vezes você chega no PSF, eu estou falando isso porque no caso eu tenho provas que aconteceu comigo semana passada, minha família estava doente, na semana retrasada eu tinha sido atendido lá, meu filho tinha sido atendido por um médico, e aí a gente estava fazendo tratamento, só que o tratamento... No posto? No pronto-socorro ou no posto? Seu filho foi atendido? No PSF. No PSF. Do nosso bairro lá. Aí na semana retrasada, meu filho foi atendido pelo médico lá no PSF. Iniciamos o tratamento, passou-se uma semana, os sintomas não diminuíram, continuava persistindo. Então entendemos que tínhamos que retornar no médico porque os medicamentos não estavam surtindo efeito, não estavam resolvendo o problema. E aí quando eu entrei em contato com a agente comunitário de saúde lá,
que nos atende, ela falou que não tinha médico no PSF e que não tinha previsão de quando teria. Então, com essa informação, nós fomos para o pronto-socorro. Ficamos lá até 1h pouco da manhã, foi à noite já, aí ficamos lá até 1h pouco, quase 2 horas da manhã, no pronto-socorro, fomos atendidos, a médica mudou a medicação e realmente depois, com um medicamento novo, meu filho conseguiu ter uma melhora, tanto que ele ficou uma semana sem ir para a escola, e essa semana ele voltou a ir para a escola. Mas o fato é o seguinte, era uma demanda que era do PSF, nós tivemos que ir para o pronto-socorro porque não estava tendo médico no PSF. Então a gente entende que esse superlotação hoje do hospital é muito por causa dessa falta de servidores lá no PSF, porque foram mandados embora alguns contratos. Então a gente vê muito isso. Às vezes, quando manda o contratado embora, manda o contratado que está lá na ponta, que está servindo a população. Talvez se diminuísse a folha dos cargos comissionados, de chefia, você conseguiria manter esses contratos lá na ponta. Né? Mas tem uma questão que é autonomia, né, da administração, eles que decidem ali quem eles acham que devem contratar ou não. Eu não sou, por mais que eu luto, desde quando eu estou aqui no sindicato, né, a gente tem lutado no sindicato para ter um novo concurso público. A gente entende que em 10 anos muitos servidores, infelizmente, faleceram. Muitos servidores, infelizmente, tiveram problemas de saúde e teve que ter um afastamento, né, por problemas de saúde. Muitos servidores aposentaram, aí agora, felizmente, né, que conseguiram, né, terminar ali sua jornada, se aposentaram e tal. E aí, quando isso acontece, aparecem muitos cargos vagos. E pela lei, esses cargos vagos são cargos permanentes, precisam ser preenchidos com concurso público. Nós temos mais de 10 anos sem concurso público no município. E já a questão do processo seletivo, que é para contratos, deveria ser para uma demanda mais transitória, que é um serviço ali, algum programa que o governo está fazendo ali, que vai durar 3 meses, 6 meses. Então, o contrato é para esses cargos que são transitórios, não é para um cargo permanente. E aí, quando a gente olha o portal de transparência, a quantidade de contrato, e se você faz um acompanhamento nesses 10 anos, você percebe que tem vários contratos, que são cargos permanentes que estão sendo preenchidos por contrato. E aí, o sindicato não é contra que o município faça contrato. A gente entende que em situações pontuais o contrato ele vai ter que existir, mas tem situações que, como eu já expliquei, já deveria ter feito concurso há mais tempo. E aí, novamente, a gente fala sobre a questão da importância do servidor efetivo. O servidor efetivo ficou aí quase 2 meses sem receber, continuar trabalhando. Então, a pessoa que ia no PSF continuar sem receber pelo servidor, pelo técnico de enfermagem, ou pelo o técnico que está lá na vacina, né, ou pelo técnico da saúde bucal, continuar sendo recebidos e servidos por eles, mesmo sem eles terem recebido. Enquanto, por exemplo, agora que está acontecendo, servidor contratado foi mandado embora. Aí você chega lá no local, a população chega lá no PSF, no CRAS, e aí não pode ser atendido porque o servidor contratado foi mandado embora. Então você percebe que o servidor efetivo ele consegue manter o atendimento à população mesmo nesses momentos de crise. Sim. Porque ele tem a estabilidade, tem o direito de receber em dias, mas quando ele não recebe, ele mantém no serviço, prestando serviço para a população. Então, por isso a importância de a gente ter o concurso público. Porque a gente vai garantir com o concurso público que a população continue sendo assistida. Ô Wagner, aproveitando essa questão que você citou do sindicato, para o pessoal entender, até uma pergunta de Dinho aqui. Qual é o papel do sindicato nesse caso? E a pergunta de Dinho especificamente foi qual é
o real e efetivo poder, abre aspas, do sindicato dentro da legislação de atuar. O sindicato tem alguma ação efetiva? Ou ele fica só responsável por esse diálogo entre os servidores e a administração? Tá, eu achei que a pergunta dele ficou vaga no objeto. O papel do sindicato, o poder do sindicato para fazer o quê? Atuar em quê? Ele quer que... Dentro desse problema... Sobre a questão do atraso Isso. dos pagamentos. Então, assim, reforçando, o sindicato, ele luta para defender os direitos trabalhistas do servidor. Correto. Né? No caso do nosso sindicato, atende servidor público efetivo, né? A gente também poderia atender servidor público contratado, mas geralmente os servidores públicos contratados, eles não se filiam. Então, como nossos filiados são servidores públicos efetivos, nós somos lá lutando pelos direitos, para garantir os direitos trabalhistas desses servidores. Um dos direitos trabalhistas é o recebimento do vencimento em dias, né? O pagamento sendo em dias. Aí, há diversas formas de o sindicato atuar, mas a primeira, a porta de entrada, é o diálogo. O sindicato, a diretoria do sindicato procura a administração através de ofício e também através, às vezes, verbal, pedindo reuniões e esclarecimentos. E aí, o município tem que prestar esse esclarecimento para a gente entender o que está acontecendo e participar do debate para achar uma solução para resolver o problema. Dependendo da resposta do município, a gente vai entrar em negociação de como resolver isso aí. O que o sindicato tem feito? A gente já tem procurado o município, tem dialogado sobre isso aí. O problema é que o município, até agora, ele não apresentou para a gente uma solução definitiva. Nós até propomos um acordo, numa última reunião que eu tive com a Secretaria de Finanças, e estava ali presente também o jurídico do sindicato, o jurídico do município, e aí a gente propôs o município fazer um acordo formal, formalizar um acordo. Nesse acordo ele ia dar publicidade ali num cronograma de como que seria organizado esses pagamentos a partir de então. Mas o município ele não se dispôs a fazer essa formalização desse acordo. Ficou só verbalmente. Verbalmente eles falaram, não, a gente vai fazer o pagamento até tal dia, mas ficou verbal. Então a gente não tem um documento para se sustentar ali. Certo. Aí a partir disso aí, a gente procurou a Câmara de Vereadores para ajudar nesse debate, ajudar também a fiscalizar e cobrar do município, né, soluções, e também tentar, junto com a Câmara e o município, um diálogo para poder achar soluções. E depois o sindicato também procurou o Ministério Público no sentido de entender que se o servidor ele não está recebendo e o servidor tem direito de fazer paralisação e até greve, então ele pode de alguma maneira deixar de assistir a população, né, com a prestação ali do serviço público, por causa que ele não está tendo seus direitos, suas garantias trabalhistas sendo cumpridas, né? E aí fizemos lá uma conversa com o promotor disse que ia oficiar o município para pedir esclarecimento. Foi feito o ofício, o município apareceu lá, deu um esclarecimento para o promotor depois deu uma resposta para o sindicato através de um outro ofício. No ofício, o promotor arquivou o assunto, dizendo que o município tinha esclarecido lá que já tinha feito um acordo com o sindicato. Eu achei que o promotor deveria ter chamado a gente para conversar nesse sentido, porque não houve acordo. O que houve foi, vamos dizer assim, houve um diálogo, uma conversa, houve promessas por parte do município, mas assim, eu acho que um acordo ele acontece quando você assina um documento ali e ambas as partes se comprometem em cumprir ali
cláusulas que foram estabelecidas ali naquela negociação. Aí Entendi. não houve, né? Então não houve. Então, assim, da parte do sindicato, a gente cobrou e o município não quis fazer. Os servidores continuaram prestando serviço. Então, a parte do servidor, o servidor continuou fazendo a parte dele. E a parte do município era regularizar o pagamento, né? Então, assim, a gente percebe que eles estão tentando fazer, mas não conseguiram ainda e, ao mesmo tempo, não tem dado para a gente publicidade de como que vai ser feito, nem como e nem quando, né? A gente não tem, assim, uma data de quando vai ser feito a regularização de todos os pagamentos e nem como que vai ser feito isso aí, né? No caso, o sindicato que organiza se for acontecer uma paralisação, certo? O Uma sindicato... paralisação ou greve pode partir do sindicato, mas pela legislação brasileira, qualquer servidor, seja ele contratado ou efetivo, se eles se unirem, uma categoria se unirem ali, né, fizeram uma reunião entre eles, se organizarem e derem publicidade, eles podem fazer uma paralisação ou uma greve. Tipo Né? que os médicos, Tipo os fizeram. médicos fizeram. Não depende só de ter o sindicato. Qual que é a importância do sindicato para o servidor? Porque o sindicato ele surge de baixo para cima, não de cima para baixo. Assim, não foi o governo que criou um sindicato e o servidor se filiou. O que aconteceu foi o seguinte, que os servidores sentem a necessidade de lutar pelos seus direitos, então eles se mobilizam e criam um sindicato. Então o sindicato é formado por servidores. Sim. Com o sindicato criado, os servidores têm legitimidade para poder brigar pelos seus direitos e eles conseguem, através da união mútua ali, recursos para conseguir pagar uma assessoria jurídica, para atender a todos, que se fosse pagar de forma particular, talvez ficaria mais pesado, mais caro, né? Com certeza. Para um servidor entrar. Então, com assessoria jurídica, com o respaldo que a legislação brasileira, né, dá para o servidor, ele consegue organizar uma greve, uma paralisação. Mas a greve e a paralisação, na legislação brasileira, ela é o último recurso. Né? Primeiro, precisa-se a gente conseguir resolver através do diálogo e através de acordos. E, por último, se a gente perceber que o servidor percebeu que fechou a porta, não tem diálogo, não tem acordo, não tem uma esperança de uma solução ali, aí se parte para uma paralisação ou greve. Por que o servidor também prefere evitar a paralisação ou greve? Tem vários motivos. Traz transtorno para o servidor e traz transtorno para a sociedade. Então, assim, quem é maior prejudicado com a paralisação e a greve é a sociedade. Depois, o servidor também é prejudicado com a paralisação e a greve. Né? Então, não é... A administração pública, o governo, a greve ou a paralisação traz um prejuízo só de imagem. Né? Que ele fala assim, na época do governo tal, teve greve. Então, você traz um prejuízo para a imagem, para a reputação do governo. Mas para o servidor e para a população, o prejuízo é um prejuízo material. Porque você está paralisando, está fazendo greve porque não está recebendo esse pagamento, no caso. Você não está tendo uma recomposição salarial, não está tendo um reajuste salarial. Então, você está tendo um prejuízo aqui material. E para a população chega no local precisando da saúde, da educação, da assistência social e chega lá, está fechado porque está havendo uma greve. Então, a gente sempre evita chegar a esse ponto, porque quem vai ser o maior prejudicado com isso é a população. E geralmente a população, principalmente em uma cidade pequena, a população é composta por primos, mães, pais, amigos. Conhecidos, parentes. Entendeu? Pessoas que utilizam o serviço público por necessidade e pessoas que têm o direito de ter o serviço público porque pagam seus impostos também. Entendeu? Porque às vezes a pessoa pensa assim, a pessoa tem a saúde, o SUS, né? Nós temos saúde gratuita com o SUS. Nós temos educação gratuita com o Fundeb. Só que todos esses programas governamentais são sustentados pela população que trabalha e que produz, né? Que paga os seus impostos. Então, na teoria não é bem de graça, porque todos nós estamos contribuindo para que aquele serviço público chegue à população.
Então, geralmente, nós evitamos chegar ao ponto de uma paralisação de uma greve, porque a gente não quer prejudicar a população que precisa e necessita desse serviço público. E nesse caso, quais são as lutas atuais desse momento que o sindicato tem? Quais são as lutas que o sindicato e os trabalhadores de São Francisco têm nesse momento que vocês pretendem alcançar isso e ainda não foi alcançado? Tem o problema dos atrasos, mas tem outros problemas As de demandas, direitos né, que ainda não foram os conquistados? direitos do servidor. Então, vamos citar alguns direitos aqui. Primeiro, é a recomposição salarial. Certo. Segundo, é o reajuste salarial. Aí, parece a mesma coisa. Mas até informando aqui todo servidor que está assistindo a live, nós até divulgamos aí, publicamos aí no Instagram do sindicato, lá um post lá explicando a diferença de recomposição salarial, que a recomposição salarial é pelas percas inflacionárias. Então... Qual o arroba do sindicato? Só para quem estiver assistindo a gente poder entrar? Deixa eu olhar aqui que eu não... Tranquilo. Não lembro aqui de cor, não. Então, assim, Sindiservice. Eu não sei se... Uhum. Deixa eu ver aqui. Sindiserve SF. Isso. Aí não sei, depois a gente pode passar para vocês e colocar publicar aí junto com a matéria. É esse daqui, né? Isso. Então, aqui no Instagram do sindicato, a gente colocou que a diferença entre a revisão inflacionária, que a gente chama de recomposição salarial, e o reajuste salarial. Então, qual que é a diferença? A diferença é que a revisão inflacionária, ela visa manter o poder de compra por causa da depreciação do salário pela inflação. Então, a inflação vai subindo, então os produtos vão ficando mais caros, e aí o salário que você comprava em janeiro de 2024, em 2025 você não compra as mesmas coisas. Certo. E já o reajuste salarial, ele visa trazer uma valorização para o servidor, para a categoria. Uma valorização efetiva. Porque eu tenho aí 23 anos de serviço público. Né? Tem colegas aí que tem 30 anos de serviço público. Aí veja bem, se fizer só recomposição inflacionária, o salário vai achatando. E aí acontece que você não é valorizado com o decorrer do tempo da prestação do serviço público. Tem colegas que, quando ingressaram no serviço público, no concurso, na época, o salário inicial seria 4 salários mínimos. Aí tem colega que hoje recebe menos de 2 salários mínimos. Por quê? Porque de lá para cá não foram feitos reajustes, só recomposição. E quando foram feitos recomposição, porque tem anos aí que nós não tivemos nem recomposição inflacionária. Sim. E aí, quando não tem recomposição inflacionária e nenhum reajuste, o salário do servidor vai achatando. E aí, um servidor que entrou pelo concurso público ganhando 4 salários mínimos, às vezes já aconteceu dependendo do cargo. Por exemplo, no passado aí, se eu não me engano, cirurgião dentista ingressava ganhando 10 salários mínimos. Hoje, o salário de um cirurgião dentista no município o salário base é de R$ 2.900 e poucos reais, se eu não me engano. Ou seja, não chega a 2 salários mínimos. E já mencionando a questão do cirurgião dentista, aí nós vamos aqui para um terceiro ponto, que é de direito trabalhista, que a gente está correndo atrás. É a questão dos pisos salariais. Porque no Brasil nós temos algumas leis federais que estabelecem pisos para algumas categorias. Por exemplo, cirurgião dentista e a saúde bucal, em geral, os técnicos também de saúde bucal, existe uma lei que estabelece um piso. Esse piso não vem sendo cumprido pelo município de São Francisco. Então a gente tem lutado para conseguir que o município implemente esse piso salarial. Nós temos uma outra categoria aqui que são os professores. Apesar da educação estar recebendo em dias, os professores também têm um piso no magistério, né, que foi desde 2008,
E de lá para cá, nunca se cumpriu o piso de forma integral em São Francisco. Desde 2008? Desde 2008. Então, de lá para cá, nós nunca tivemos em São Francisco o cumprimento do piso no valor integral. Então, os servidores, os professores, eles geralmente recebem um valor abaixo do piso nacional. E todos os anos o piso tem um reajuste, uma recomposição, e até hoje a gente não conseguiu implementar. Eu até reconheço que durante o governo atual, o governo municipal atual, ele conseguiu no governo passado, nos 4 anos dele, Verdade. ele conseguiu fazer uma recomposição com uma porcentagem até relevante para os professores. 20 alguma coisa por cento. Porém, como vinha de uma defasagem aí desde 2008 do piso, que geralmente a recomposição, quando era feita, era muito abaixo do valor do piso, e vários anos não foram feitos, então a distância entre o salário do professor e do piso era grande. Então, mesmo com essa recomposição que o governo atual fez, uma recomposição com uma porcentagem bem significativa, não conseguiu atingir o piso. Né? A gente tem esperança que esse ano, ainda, ou partindo desse ano para o ano que vem, a gente consiga que o governo estabeleça o piso. E aí a gente não entende, no caso do piso, eu citei aqui o piso primeiro da saúde bucal. No caso da saúde bucal, não tem uma previsão de financiamento para o piso, né? Então o município teria que arcar com recursos próprios. Mas já no caso do piso do magistério, existe o Fundeb, né, que financia, e existe na lei federal do Fundeb, do piso do magistério, um artigo que fala que se os entes federados não tiverem condições de arcar com o valor do piso, que eles devem entrar em contato com o governo federal. Eu lembro disso. Com o MEC, e pedir um complemento para que possa conseguir pagar o piso. Aí a gente nunca conseguiu uma resposta definitiva do município, por que o município não consegue esse complemento com o governo federal. Né? Então isso é uma luta que a gente tem traçado aí, buscado aí uma resposta do governo municipal para conseguir, junto ao governo federal, esse complemento para conseguir pagar o piso do magistério. E aí, ainda falando sobre piso, recentemente nós tivemos aí também a votação e a implementação do piso da enfermagem. Esse, em São Francisco, foi implementado, está acontecendo, né? Está funcionando. Porém, tem uma luta agora federal para que o piso realmente seja um piso, porque por enquanto está sendo só um complemento, não é um piso de fato. E existe também a questão, fechando a questão dos pisos, o piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemias, que por lei o piso salarial deles são 2 salários mínimos, e todo ano o salário mínimo é reajustado, então automaticamente deveria ser reajustado o salário mínimo, o piso dos agentes. Correto. E aí, volta e meia há uma dificuldade e uma demora ali de fazer essa atualização. Tivemos aí numa reunião com o Conselho de Saúde semana passada e houve uma promessa lá de que seria regularizado isso ainda esse ano, não deram um prazo, mas essa é uma outra luta que a gente está travando aí para conseguir estabelecer esses direitos aí dos pisos salariais. Uma outra questão que também tem acontecido no município, e desde 2 anos e meio que eu estou no sindicato, foi uma das primeiras demandas que nós levamos para o governo municipal, é a questão da atualização e readequação do direito adicional de insalubridade e periculosidade. Esse direito é para o servidor que está trabalhando em área insalubre ou em área perigosa, né? Numa função ali, insalubre ou perigosa. Então não é para todo servidor, é só para aqueles que estão correndo na atividade ali, corre um risco, né, para a sua saúde.
Então, é para garantir a saúde daquele servidor que está prestando o serviço ali. E aí, no município, tem acontecido que tem vários servidores que estão trabalhando em área insalubre que não estão recebendo esse adicional, ou em área perigosa que não estão também recebendo o adicional de periculosidade. E eles têm ingressado com processo no balcão do município para requerer e foi indeferido até esse ano, sempre tem sido indeferido. Recentemente, a resposta que o município dava para nós nesses últimos 2 anos e meio é que existia um laudo técnico que estava desatualizado e que precisava contratar uma nova empresa para fazer um novo laudo. Aí ficaram aí esses 2 anos e meio para fazer essa contratação dessa nova empresa. Aí foi feito agora no final do ano passado, e esse ano nós já temos um laudo novo feito por uma nova empresa. Porém, o que acontece? Até hoje não foi implementado essa readequação e reorganização do pagamento do adicional de insalubridade. Aí questionei o jurídico do município para saber por que da não implementação ainda do laudo atual e também porque não deram publicidade ao laudo, porque esse laudo foi feito pela empresa, eu acho que é um documento público, deveria estar no site da prefeitura, no portal de transparência, para que o servidor pudesse ter acesso e saber se ele tem direito ou se ele não tem direito, como que a empresa classificou cada setor do município, porque esse laudo não é feito de forma individual por servidor, ele é feito por setor. Então, o servidor quer saber se o setor que ele está trabalhando é um setor insalubre ou não. E qual é o grau da insalubridade, né? Tem o grau 1, grau 2, grau 3. E aí, de fato, que o município não deu publicidade ainda. Segundo o jurídico do município, que eles irão implementar a partir do próximo mês, mês de maio. Maio não, mês de junho. Talvez a partir do mês de junho que eles vão implementar esse novo laudo da insalubridade. E segundo ele, que eles não deram ainda publicidade porque tem umas questões técnicas de organização interna ali, que eles precisam fazer um levantamento de todos os servidores que trabalham naqueles setores que foram classificados ali, para que eles possam fazer isso de forma automática para todos os servidores de uma vez e pegar aqueles servidores que já não estão mais trabalhando em local insalubre, mas que estavam recebendo o adicional e retirar daqueles que não deveriam receber. E aí, assim, a gente acha, assim, eu até comentei com ele que falta um pouco de eficiência do município nesse sentido. São questões básicas que não pode ficar prolongando por muito tempo. Porque depende da questão ali está em jogo a saúde do servidor que está prestando o serviço. Então a gente é uma outra luta aí que a gente tem tentado aí implementar aí essa questão de reorganizar essa questão dos adicionais de salubridade e também de adicionais de periculosidade. Uma outra situação que está acontecendo é a questão do concurso público, que a gente já falou no início aí também, que já há mais de 10 anos sem concurso público, além de trazer prejuízo para a prestação e para a continuidade de qualidade de serviço público, também traz prejuízo para o servidor na sua aposentadoria. Por quê? Porque quem contribui para a previdência local, né, do municipal, nós temos um Instituto Municipal de Previdência, quem contribui é o servidor efetivo. O servidor contratado não contribui lá, contribui no regime geral. Se você não faz concurso público, você não alimenta a base de contribuição. Com o passar dos anos, as pessoas vão aposentando, outras vão tirando licenças de saúde, ou encostam por invalidez. E aí, o Instituto vai perdendo quem contribui e vai ganhando quem é beneficiado pelo... E aí, a receita começa a diminuir. Sim. Então, a gente está tendo um problema hoje aí, nacional com o INSS, porque o INSS hoje ele não arrecada o suficiente pelo que ele gasta. E a gente não quer que o Instituto Municipal chegue na mesma situação. A gente quer que o Instituto de Previdência Municipal ele tenha ali uma saúde financeira
para garantir o direito do servidor que trabalhou a vida toda, no final da sua carreira, ele poder aposentar e poder, ele, no final da sua vida ali, receber o seu pagamento ali durante os anos que ele ainda viver pela frente, né? Então, aí, acaba colocando... Porque parece que é um problema que não é grande, às vezes a gente percebe que a administração às vezes não dá tanto valor para isso, porque acha que o problema não é grande porque é um problema que não está acontecendo agora, pode acontecer no futuro. Só que, se você não faz hoje, não faz no ano que vem, não faz 10 anos já sem concurso, daqui a pouco 15, 20 anos sem concurso, com 35 anos, o pessoal já começa a aposentar. Isso para quem ingressasse hoje, né, daqui a 35 anos. Mas o último concurso foi há 10 anos, então já tem aí servidores que só falta 25 anos para aposentar. E no caso das aposentadorias especiais, como no caso dos professores, os professores aí faltam 15 anos para se aposentar. Então, o Instagram derrubou? É um problema grave. Mas tá gravando, né? Tá. Gravando, tá. Agora a live parou. A live parou. Só 1 hora. Aqui geralmente é 1 hora mesmo. O Instagram faz isso. Ele avisou antes? Não avisou aqui também, não? Eu pesquisei, né? Fala que é 4 horas, né? Não, tranquilo. A gente tá na gravação. Pode concluir seu raciocínio, Wagner? Pode. Que a ideia nossa, inclusive, era pegar a gravação e jogar pro ar, né? A gente não ficar tão dependente do Instagram, que a qualidade dele é bem menor. Sim. E a gente caminhando aí pro final, as considerações que você quer colocar aqui pra gente, do que é importante da população acompanhar em relação a isso, e a gente fazer o compromisso, assim, de quais são os próximos passos que a gente precisa, né? E vai acompanhar em relação à questão dos trabalhadores. Porque você me mostrou várias frentes aqui. Todos esses assuntos eu ouvi enquanto era vereador. Todos. Eu achei, inclusive, que alguns deles já tinham sido resolvidos, como o da insalubridade, porque eu lembro dessa questão que eles não aceitaram o laudo da empresa de Veim. Da empresa de Veim, não. Da empresa que o governo de Veim contratou. E aí contrataram uma nova empresa. E achei que tinha resolvido nesse, mas parece que teve mais um problema. E a questão dos professores também, que teve aquela recomposição, como você bem falou, mas não chegou a ter o reajuste da valorização. Então, a gente tem várias frentes para poder observar, fiscalizar e falar sobre isso. Agora, qual que você considera assim, a mais importante para a gente poder fechar e deixar claro para o pessoal que está acompanhando a gente e para os servidores também que tem uma esperança, né? Que a situação melhore e que as coisas mudem. Qual o assunto mais importante que você considera que a gente acompanhe? Na realidade, nesse momento, né? Quando se fala de direito público, direito trabalhador, servidor público, todos os assuntos são bem relevantes, mas assim, no momento, as pessoas precisam de ter dinheiro em casa para pagar suas contas, para comer, para colocar gasolina no seu veículo para ir trabalhar, porque nós temos que entender que tem muitos servidores que moram na cidade e trabalham na zona rural, tem muito servidor que mora na zona rural e trabalha na cidade. E aqui no município nós não temos, por exemplo, a implementação de um vale alimentação, nós não temos a implementação de um vale transporte. Então o servidor, ele sempre é com recurso próprio que ele se alimenta e é com recurso próprio que ele paga o transporte, né, seja através do combustível, seja através de um táxi, de um mototáxi, para ele ir para o seu trabalho. Então, a partir do momento que o servidor não recebe seu salário em dias, limita e dificulta que ele preste serviço para a população. Então, é importante, o assunto mais importante hoje é a regularização do pagamento, e o segundo, tão quão importante, é a recomposição salarial e o reajuste salarial. Por quê? Porque, como a gente falou, com a inflação, o preço de tudo sobe. Aí como é que o servidor vai continuar conseguindo comprar comida se o salário dele não houve uma recomposição salarial? Como é que o servidor vai continuar comprando remédio, medicamento, né, para manter a sua saúde em dia, se ele não houve recomposição salarial, se o salário dele, que ele recebia em janeiro do ano passado, agora em maio desse ano,
ele não consegue comprar a mesma quantidade de alimento que ele comprava antes, não consegue comprar a mesma quantidade de medicamento que comprava antes, e também não consegue comprar a mesma quantidade de combustível para poder circular ou até para dar manutenção ao veículo, né? Seja ele ali uma moto, uma bicicleta ou um carro, ou até também para ele pagar alguém para fazer esse transporte, talvez um táxi, um mototáxi. Sim. Então o fato é que se não houver a atualização dos salários e o pagamento ficar frequente em dias, né, sem ter atrasos, aí fica difícil para o servidor prestar o serviço e, ao mesmo tempo, a população é prejudicada porque a população acaba tendo cerceamento ali do serviço público, né, de receber do atendimento ali do servidor público. Então, é urgente isso, não só para garantir a dignidade do servidor e a valorização, mas também para garantir a boa qualidade e a continuidade da prestação do serviço público para a população. Wagner, obrigado, cara, pela participação aqui. Foi muita informação importante para o pessoal. Eu vou me colocar à disposição sua para qualquer coisa que você precisar voltar aqui para poder a gente gravar alguma coisa, ou no próprio sindicato, ou na frente da Câmara, ou na rua, qualquer lugar como a gente já gravou. Mas também colocar aqui essa sala, né, o nosso estúdio, o nosso espaço, o meu Instagram, minhas redes sociais à disposição, para a gente poder sentar e esclarecer essas questões. Queria ter feito isso antes, no calor do momento lá, a gente precisou dar mais espaço, eu precisei dar mais espaço para essa questão de pressionar mesmo para que o governo, quando a justiça não age, o que a gente tem de ferramenta, felizmente ou infelizmente, é o constrangimento. Né? Os políticos reagem com duas coisas que você ataca neles. É o bolso, quando eles podem perder o mandato, podem ter o salário cortado, podem perder algum benefício que eles têm, ou quando a reputação deles, né, é atacada de forma justa. Então, como a justiça não está ainda fazendo alguma coisa em relação a essa questão para doer no bolso, não existe, por exemplo, uma lei de que se o prefeito e vereadores dentro de um município não tem a legislação atualizada para que todos os funcionários que fizeram concurso, todos os servidores que estão ali prestando serviço há tanto tempo, uma lei que freie essa questão de que, não, beleza, já que o vereador e o prefeito não quer atualizar o salário dos servidores, então ninguém vai recompor o salário, nem os políticos, né? Nem os políticos, nem os cargos de confiança deles ali. Se o servidor à base não recompor, então ninguém vai recompor. Não existe uma lei que freie isso, né, para poder realmente colocar um controle, então a gente fica à mercê de realmente fazer política, fazer pressão, fazer manifestação, fazer movimento e fazer a educação, o esclarecimento da população para que as coisas mudem. Então, assim, parabéns pela luta que você está tendo. Uma pessoa até te deu parabéns aqui no vídeo, mas cortou aqui antes que eu conseguisse ver. Então, parabéns pela luta que você está tendo lá, todos os servidores que estão te acompanhando em relação a isso. E vamos embora trabalhar no que tiver ao nosso alcance, né, como cidadão, como servidor, para poder mudar as coisas aqui. Essa live é principalmente para isso, para esclarecer, né, e a gente colocar, posicionar ali o que a gente precisa fazer para poder melhorar o município. Só para finalizar assim, sobre as ações do sindicato, que até teve uma pergunta aí, eu comecei a falar, não terminei lá, depois Tranquilo. vocês podem fazer e tá gravando, né? Vocês vão editar depois. O sindicato agora, a gente entrou com mandato de segurança para ver se consegue, na justiça, uma liminar para garantir esse pagamento em dias do servidor. Estamos aguardando o juiz despachar, ainda não houve despacho. Nós já entramos em contato também com a federação, que nós somos filiados, que é a FESEMP, lá em Belo Horizonte. A federação ela vai estar vindo em São Francisco para reunir com o sindicato e ver quais são as demandas e o que a federação pode fazer para nos ajudar. Então, a gente vai estar recebendo eles aqui, vamos estar reunindo e passando para essa demanda. Vai vir um diretor da federação e vai vir também um jurídico da federação para a gente discutir
uma reunião com a diretoria, uma reunião interna, né, com a diretoria do sindicato, com a federação. Vamos ver se, na data que a federação vier, há a possibilidade de marcar uma assembleia com o servidor para que a federação também participe da assembleia. Talvez, se não conseguirmos essa assembleia com a federação e os servidores filiados, nós faremos essa assembleia depois, posteriormente, e vamos passar para a assembleia quais foram assim, as decisões que nós conseguimos ali tomar através dessa visita da federação aqui no município. Então, no mais é isso, nós estamos com essa frente aí no judiciário, né? Aguardando ali uma decisão da justiça, e da parte sindical nós estamos também com essa visita da federação e mais essa questão de uma nova assembleia para estar deliberando com os servidores as próximas ações, até porque quem movimenta o sindicato é o servidor, então a gente precisa fazer a assembleia, ouvi-los, trazer também para eles informação do que está acontecendo, né, esclarecer para eles como que tem sido as nossas ações e a resposta que a gente está recebendo do município, para que junto ali com o servidor a gente possa partir para os próximos passos. Porque se tiver que fazer uma paralisação, uma greve, quem tem que decidir é a Assembleia. Né? Não é a diretoria do sindicato que decide, é a Assembleia que decide. E para isso a gente precisa, na Assembleia, estar discutindo isso. Então, já estamos prevendo aí uma Assembleia, talvez ainda esse mês ainda. Até o final desse mês, teremos uma nova Assembleia para poder decidir quais serão as próximas ações do sindicato. Show de bola. Só para eu garantir que eu entendi, vai ter a visita da federação e você falou que vocês estão com uma frente judicial. Qual é a frente? Nós entramos com mandato de segurança, pedindo ali na petição inicial que a justiça implemente uma liminar que garanta o pagamento do salário dentro do prazo do 5º dia útil. Por quê? Nós entendemos que no município não há falta de recurso. Sim. Recurso tem chegado. Se não me engano aí, parece que até o mês de maio nós já temos aí, acho que 90 milhões, né? Mais de 80 milhões. Mais de 80 milhões aí de recurso que entrou nos cofres do município. O que houve foi um problema lá do município com a Receita Federal, que teve uma parte do recurso do município ali sequestrado. Então, nós entendemos que tem caído recurso nas contas do município. Então, a gente acredita que a justiça poderia fazer ali um bloqueio de algumas contas para que fosse garantido o pagamento do servidor, para que esse recurso não fosse desviado para outra finalidade que não seja primeiro o pagamento do servidor. Bacana. Se for possível dar publicidade em relação a isso também, você pode passar para a gente, que a gente também passa para o pessoal. Eu acredito que muita gente não sabe disso, que o sindicato também tomou essa iniciativa em relação a isso. E te parabenizar mais uma vez para a gente poder fechar esse primeiro episódio que a gente teve e te agradecer por ter vindo aqui, né, por estar aí esclarecendo para a população e por ter coragem de dizer a verdade, que não é uma coisa tão comum aqui na nossa cidade. Então, obrigado pela atitude. Eu agradeço pela oportunidade e eu acho que é sempre bom, importante esse espaço para o debate público, para a gente evoluir como sociedade, com certeza, né, e como cidadão. E coloco à disposição também, né, da administração, que quiser vir aqui falar da situação e dar transparência para a situação também. Eu estou aqui à disposição para a gente poder ter uma conversa tranquila, esclarecedora e que coloque os pingos nos i dessa situação que tem muitas interrogações ainda. Obrigado a todos.